A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão sempre comigo pelas quartas-feiras. Quero aqui cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha abençoar você, abençoar sua casa, abençoar sua família e que você venha ser ricamente abençoado por Deus. Glória a Deus. Estou feliz nesta tarde por estarmos aqui mais uma vez para assim a gente falar mais um pouco da palavra do Senhor e falar um pouquinho sobre esse tema que nós vamos conversar um pouco hoje. Não negocie a sua vinha. Que maravilha, né? O nosso Deus, ele é maravilhoso. E Ele tem nos dado presentes maravilhosos. E nós precisamos ter sabedoria para usá-los, né? Para aproveitar, para ter sabedoria para então assim a gente não perder de vista as nossas bênçãos, não é verdade? E eu estou feliz por mais uma quarta-feira, pois o Senhor tem nos abençoado. E você está aqui comigo, já compartilhe essa live, convide mais pessoas para estarem aqui conosco e vamos falar um pouco, vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus e refletir um pouco sobre não negocie a sua vinda. Sejam bem-vindos, esteja comigo aqui até o final, vai ser uma bênção. Deus abençoe você, viu? Vamos então aqui começar a nossa live nesse momento. Não negocie a sua vinha. É um tema muito interessante. E hoje eu quero trazer um pouquinho para nós conversarmos sobre isso. Como é importante. Você já se sentiu que estavam tentando tomar algo precioso de você? Você já se sentiu assim? Como se alguém tentasse tirar algo que muito precioso para você e tentassem tirar esse algo precioso de você. Você já se sentiu assim? Como se alguém estivesse tentando tirar algo precioso de você? É uma questão que nós muitas vezes nos sentimos. Nós vamos falar um pouco sobre isso. De tantas coisas e pressões, tantas coisas que nos vêm, que parece que nós estamos o tempo todo, não é? Parece que nós estamos o tempo todo como se alguém estivesse tentando tirar algo precioso de nós. E realmente tem. Porque o inimigo das nossas almas, ele sempre busca tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade. E ele está o tempo todo fazendo isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre 1 Reis, capítulo 21, versículo do 1 ao 16, que vai falar sobre a vinha de Nabote. E essa história é muito interessante para quando nós trazemos para o nosso dia, trazemos para nós vemos o quanto é muito interessante. Mas primeiro, eu quero perguntar para você, o que significa vinha hoje? O que você acha que significa vinha hoje? Seu casamento, sua fé, seu propósito, sua identidade. Vinha é tudo isso, né? E o inimigo tenta negociar o que temos de mais precioso, assim como ele fez com Nabote. A história bíblica vai nos dizer que essa história, Acabe, ele se interessou pela vinha de Nabote. E por ele se interessar pela vinha dele, ele foi até Nabote e ofereceu dinheiro, ofereceu para Nabote algo melhor, se ele quisesse alguma coisa melhor, ele ofereceu ali para Nabote negociar com ele a sua vinha. Só que naquele momento, Nabote não quis.
E em momento algum, Nabote não quis negociar, porque era uma herança deixada por seus pais. Era uma herança deixada por seus pais. Fiquem à vontade no nosso meio, viu? Sejam bem-vindos ao nosso perfil aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a vinha, a nossa vinha. E nós entendemos que Nabote, ele não se interessou. Acabe ficou ali, falou para ele, olha, negocia comigo, eu quero muito a sua vinha. Negocie comigo essa vinha. E Nabote, ele falou, não, eu não vou negociar, porque é uma herança dada por meus pais. Então eu não vou negociar a minha vinha. E Nabote resistiu e perseverou nisso aí, não deixou, ele não trocou a sua vinha, ele não trocou. E nós vamos entender um pouquinho, refletir, o que significa para você, a vinha? É o seu casamento, é sua fé, é seu propósito, é sua identidade. Eu estou olhando um pouquinho para o lado de cá, porque eu escrevi no computador, que eu estava sem como imprimir, então eu deixei aqui no computador. Por isso que um pouquinho vocês vão olhar, vai ver que eu estou olhando um pouquinho para cá, mas é que eu escrevi ali. Então a nossa vinha, o inimigo ele tenta o tempo todo negociar conosco a nossa vinha e tirar de nós um bem precioso. Ele tenta o tempo todo. E ele fez isso, Acabe fez isso com Nabote, tentando negociar. Mas Nabote, ele entendeu que a sua vinha era muito preciosa, era uma herança dada pelos seus pais, por Deus, era uma bênção de Deus na vida dele. Então ele não negociou, ele não deixou se levar, ele não deixou que a sua vinha fosse negociada. E naquele momento em que Acabe persistiu, insistiu, ele disse que não. Ele ficou certo que não iria fazer essa negociação. Aí Acabe volta para casa e volta chateado, angustiado, por causa que ele não tinha conseguido comprar ou negociar a vinha que ele queria, porque ele queria plantar uma horta, ele queria fazer uma horta, e Nabote não quis. Então Jezabel olha para ele e começa a dizer, mas você é rei. E aí tramaram todo um plano para que Nabote fosse morto, para que então Acabe conseguisse possuir a vinha de Nabote. E mesmo assim nós vemos na história, na palavra de Deus, nós vemos que mesmo Nabote estando já morto, Deus não permitiu. Deus ele tratou com Acabe. Então é muito importante quando nós entendemos o que é a nossa vinha. Seja o seu casamento, a sua vida, sua fé, seu propósito, sua identidade. Nós precisamos preservar a nossa fé, preservar a nossa identidade, preservar aquilo que o Senhor nos deu, a vida. Nós precisamos preservar. É muito importante tudo isso, é necessário nós preservarmos e não deixar que a nossa vinha venha a ser negociada. Nós não podemos deixar. Prosseguindo aqui no meu esboço aqui para nós conversarmos e eu não me perder, o que representa a nossa vinha? Na palavra de Deus em Isaías, capítulo 5, do verso 1 ao 7, Deus compara Israel a uma vinha que ele mesmo plantou. Em João 15, 5, ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. E em Provérbios 22, 28, vai nos dizer, não removas os marcos antigos de teus pais, que teus pais fizeram. A vinha é um legado espiritual. A nossa vinha, muitas vezes, é um legado espiritual. E nós vemos que nossa identidade, nossa história e nossos valores, olhando para os estudos,
Freud vai dizer que vai falar sobre a necessidade de estrutura psíquica e raízes bem firmadas na identidade. Quando cedemos algo essencial, entramos em conflito interno, gerando angústia e sofrimento. Tá vendo? Olha como é sério. O que a palavra nos diz, os estudos confirmam que nós precisamos ter raízes bem firmadas, a nossa identidade bem firmada, para que então nós venhamos preservar a nossa vinha, a nossa vida. Então nós não podemos ceder, porque senão nós vamos entrar em conflito interno e aquilo vai nos trazer angústia. Sabe, quando você faz uma negociação que não é boa, traz aquela sensação de perca, de angústia, de um conflito interno dentro de você e vai te trazer um sofrimento. Então, por isso que nós não podemos negociar. O que você tem deixado ser negociado na sua vida? O que você tem deixado ser negociado na sua vida? Aí nós vamos entender um pouquinho. Por que então que nós negociamos? Às vezes nós negociamos a nossa vinha. Por que nós negociamos a nossa vinha? Por um medo de rejeição. Por um medo de rejeição. Muitas vezes nós negociamos a nossa vinha. A palavra do Senhor vai nos dizer assim em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes nós cedemos essa negociação para sermos aceitos. Isso também nos estudos nos mostra que isso é uma síndrome do abandono e necessidade de validação. Então nós permitimos essa negociação, muitas vezes nós deixamos ser negociada a nossa vinha para sermos aceitos, por medo de uma rejeição. E por causa desse medo, dessa rejeição, por causa dessa síndrome do abandono e essa necessidade de ser validado, nós aceitamos a negociação. E aí nós falamos sim. Quando é para se dizer não. Tá vendo como isso é muito sério? Quando nós paramos para analisar a nossa vida, é muito sério. E às vezes a gente nem para pensar o que nós estamos deixando ser negociado. Mais para frente nós vamos ver que por que nós negociamos a nossa vinha? Por pressão. Pressão das circunstâncias. Nabote sofreu uma pressão de Acabe. Acabe ficou o tempo todo falando para ele, eu dou dinheiro, sempre oferecendo coisas melhores. Mas Nabote não aceitou. Ele se manteve firme. Na palavra do Senhor em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, por pressão da circunstância, nós acabamos deixando o quê? Nós acabamos negociando a nossa vida. Deixamos a nossa vinha ser negociada. E nós não podemos se conformar com esse mundo. Nós temos que vencer pela renovação da nossa mente. Nós precisamos manter firmes. Terceiro ponto, por que nós negociamos a nossa vinha? Desejo de aceitação social. Exemplo, Saul, ele cedeu à pressão do povo e perdeu o reino. Ele cedeu à pressão do povo e perdeu o seu reino. O desejo de agradar a todos pode nos fazer abrir mão do que Deus nos deu. Para não ser rejeitado, o desejo de agradar todo mundo, a gente abre mão daquilo que Deus nos deu. Nosso casamento, nossa família, nossa vida, nossa identidade, a gente abre mão para não sermos rejeitados pela sociedade. A gente abre mão para não sermos rejeitados. Só que por causa
dessa pressão do povo e ser aceito pelas pessoas, Saul foi rejeitado. Saul foi rejeitado. Por causa dessa pressão do povo, Saul perdeu o reino. E nós vemos como é sério essa rejeição, essa querer ser aceito pela sociedade. Porque daí nós negociamos aquilo que é mais importante. Nós acabamos negociando aquilo que é muito importante, aquilo que Deus nos deu. Quarto ponto, por que nós negociamos a nossa vinha? Falta de discernimento espiritual. Falta de discernimento. Acabe, ele era manipulável. Ele era manipulável. E Jezabel, ela agia com astúcia. Então, por causa que Acabe deixava ser manipulado por ela agiu com astúcia. Em Efésios 6,12 diz assim: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Precisamos estar atentos às Jezabéis do nosso tempo, que é ideologias distorcidas, influências tóxicas e uma relativização da nossa fé. E nós estamos vendo muito isso. Pessoas abrindo mão da sua fé para poder ser aceita pela sociedade. Pessoas abrindo mão da sua família para poder ser aceito, para poder ter uma aceitação social, ou porque não está conseguindo vencer as pressões sociais, as pressões das circunstâncias. E tudo isso está fazendo com que você abra mão da sua identidade, abra mão da sua fé, abra mão do seu lar, do seu casamento, da sua família. E nós não podemos abrir mão. Nós não podemos negociar a nossa vinha. A vinha é algo precioso que Deus nos deu. Então não negocie a sua vinha. Mantenha firme. Mantenha-se firme. Porque quando nós negociamos a nossa vinha, nós temos consequências. Quando nós negociamos aquilo, essa preciosidade que Deus nos deu, nós temos consequências, e as consequências não vão ser boas. As consequências não vão ser boas. Como nós vemos, Esaú abriu mão do direito da sua primogenitura. Ele abriu mão de algo eterno por um desejo momentâneo. Esaú abriu mão por causa da sua fome, uma vontade momentânea. Ele perdeu algo eterno. Olha como é importante quando nós entendemos o valor que nós temos. Entenda o valor que você tem. Entenda o que Deus te deu. Não pode ser negociado. O que Deus deu para você não pode ser negociado. A sua vida, sua identidade, seu casamento, a sua fé não pode ser negociado. Porque senão as consequências vão ser muito sérias. Mais um exemplo de uma consequência ruim, Sansão e Dalila. Lá em Juízes capítulo 16, Sansão negociou a sua força por um relacionamento tóxico. Sansão negociou sua força por um relacionamento tóxico. Por um relacionamento tóxico. Quantas vezes nós estamos negociando algo precioso? Sansão recebeu aquilo de Deus. Foi Deus quem deu para ele. Foi Deus quem o escolheu. E ele negociou a sua força por um relacionamento tóxico. Outro, Judas. Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Judas vendeu o Senhor Jesus, Mateus capítulo 26, 14 ao 16. Uma decisão impulsiva trouxe a ruína. Uma decisão impulsiva, algo impulsivo, trouxe a vida de Judas à ruína. Quando nós negociamos aquilo que o Senhor nos dá, nós temos consequências graves na nossa vida. Não negocie o que Deus te deu.
Não negocie sua vinha. Seja como Nabote, faça como Nabote. Nabote segurou até o final. Ele não deixou pressão psicológica. Ele não abandonou aquilo que foi deixado para ele como herança espiritual. Ele não abandonou seus princípios. Ele não deixou ser pressionado. Ele não deixou. Nabote manteve a sua firmeza. Ele manteve a sua fé. Ele manteve a sua estrutura e ele manteve. Ele não vendeu, ele não negociou. Acabe ofereceu para ele alguma coisa melhor. Acabe se interessou porque era bonita. O inimigo sempre, ele está interessado em acabar com aquilo que você tem. Ele está interessado em acabar com a sua família. Ele está interessado naquilo que você tem porque ele sabe que é precioso. Foi Deus quem te deu. Ele sabe que foi o Senhor quem deu para você. Ele sabe que foi uma preciosidade que Deus te deu. Por isso que ele está interessado em acabar com isso. Para te ver lançado num lago escuro, num momento de dificuldade, em momentos de decisões, de um vale. Ele quer te ver para baixo, ele quer ver você destruído, derrotado. Ele não quer te ver bem. Ele vai oferecer as coisas para você aparentemente agradáveis, para que você venda, negocie aquilo que Deus deu para você. Mas presta atenção, isso tem consequências graves. Cuidado, isso tem consequências trágicas. Isso tem consequências catastróficas. Isso não vai ser bom para você. Não vai ser bom, você vai perder a sua família, você vai perder a sua casa, você vai perder o que Deus te deu, você vai perder a sua herança, você vai perder porque você está negociando. Então não negocie o que Deus te deu. Tenha propósito, você tem um propósito. Não negocie o que Deus te deu. Sentimento de culpa e vazio. Quando nós abrimos mão de algo essencial, é isso que nós sentimos. Sentimento de culpa e sentimos um vazio muito grande quando nós fazemos isso. Quando negociamos nossa identidade, sentimos que estamos vivendo uma mentira. Quando nós negociamos a nossa identidade, nós sentimos que nós estamos vivendo uma mentira. Isso é a síndrome do impostor. É quando nós negociamos a nossa identidade. A mente humana precisa de coerência entre valores e ação. Senão nós entramos em crise. Crise emocional. A nossa mente, a mente humana, ela precisa de coerência entre valores e ações. Porque senão nós entramos em crises emocionais. Porque então nós vamos sentir culpa, sentir um vazio. Sentir que estamos vivendo uma vida de fachada, uma vida de mentira. E nós entendemos isso. Você tem sentido que está abrindo mão de algo que Deus te deu? Você tem sentido algo assim? Porque, meu querido, se você estiver sentindo isso, vamos aprender hoje como proteger a nossa vinha, como proteger a nossa fé, como proteger nossa identidade, como proteger a nossa vida espiritual. Nós vamos aprender um pouquinho. Lá em Salmos 139, Salmos 139, verso 14. Olha como vai nos dizer. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Olha o que a palavra diz sobre você. Então não negocie a sua identidade. Não negocie. Quem sabe o seu valor não negocia. Quem conhece o seu valor não negocia a sua identidade. Tenha convicção e se posicione.
Tenha convicção e se posicione. Em 2 Timóteo 1,7, olha como vai nos dizer. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então tenha convicção, se posicione. Nabote foi firme, mesmo que ele teve consequências, sofrido consequências, mas ele se manteve firme, posicionado. Ele não baixou a guarda, ele não negociou o que Deus havia dado para ele. Estabeleça limites saudáveis. Estabeleça limites saudáveis. É importante. Olha como Provérbios vai nos dizer, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Dizer não é um ato de amor próprio. E às vezes, várias vezes, nós sentimos medo de dizer não. Sabe por que você sente medo de dizer não? Medo de ser rejeitado, por causa da rejeição. Porque se eu falar que não, ela não vai gostar mais de mim. Porque se eu falar que não, ela não vai caminhar mais comigo. Porque se eu rejeitar, se eu falar que não, ela vai me abandonar. Não, porque se eu disser que não, não vai dar certo. Se eu disser que não, não vai dar certo. Eu não posso falar que não, porque se eu disser que não, eu vou ser rejeitada. E aí então você começa a negociar a sua identidade. Então dizer não é um ato de amor próprio. Às vezes e muitas vezes nós precisamos aprender a dizer não. Isso, gente, vamos ser sinceros, é difícil. É muito difícil, porque você tem mesmo medo de ser rejeitado. Por isso que nós não falamos não. Mas aí nós queremos dizer não e falamos sim. E então começamos a carregar coisas que não são para nós carregarmos. Nós, ao invés de nós dizer que não, nós falamos, tá bom, eu aceito. Mas através disso vem consequências que são fardos pesados que eu não consigo carregar. Que você não consegue carregar. Você já imaginou se Nabote tivesse abrido mão e tivesse dito que sim? As consequências para ele não iriam ser boas. Mas ele preferiu se posicionar e ficar firme no não. Porque era algo muito importante, muito valioso para que ele abrisse mão. O que você tem falado sim, quando na verdade era para ser dito não? Isso mexe com a gente. Porque muitas vezes nós estamos dizendo sim, quando Deus está nos mandando dizer não. Quando Deus está nos dizendo dizer não, ainda não, não faça, não faz. Não negocie. Mas aí você pensa em tudo isso e você começa a falar, ai, tá bom, vai. E aí você se sente, vai levando aquilo, vai levando um fardo que não é seu. Vai levando coisas que não são sobre você, não tem a ver com você. Mas você está carregando. Você está carregando isso com você. Hoje, aprenda que dizer não, até eu aprendi que dizer não, é um ato de amor próprio. Nós precisamos dizer não. Nós precisamos aprender a dizer que não, a dizer que eu não quero, eu não vou fazer isso, não dá para mim. Tem várias maneiras de dizermos uma verdade, mas às vezes nós não queremos falar. Então nós precisamos entender e nos posicionar. Não era porque era rei que Nabote tinha que ceder. Aí é o rei que está pedindo para mim. Não, eu vou deixar. É uma oportunidade muito boa. É uma oportunidade muito boa. Eu não vou falar que não. Eu vou aceitar.
É uma oportunidade muito boa, imagina. Ah, vai ter um prejuízo sim, mas não negocie. Não negocie, porque Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para a sua vida. Não negocie. Se Deus está te mandando dizer que não, fale que não. Mas obedeça, porque você não vai perder por obedecer. Você só tem a ganhar. E por fim, construa sua vida e sobre a verdade de Deus. Construa sua vida sobre a verdade de Deus. Nós vemos na palavra do Senhor em Mateus 7, 24 a 27. A casa sobre a rocha não é abalada. A casa sobre a rocha não é abalada. Não podemos fundamentar nossa identidade nas aprovações dos outros. Nós não podemos. Gente, é sério, é muito sério quando nós começamos a abaixar a cabeça para coisas que não é para nós aceitarmos. Mas tudo isso é por causa de medo de ser rejeitada, de medo do abandono. E por causa disso, a gente se submete a cada coisa que não é para nós submetermos. Às vezes, por causa de coisas tão banais, muitas vezes, igual nós vimos, né, que vender, gente, trocar por causa de um desejo rápido, um desejo momentâneo. Nós vimos trocar algo tão precioso que Deus havia dado, que é sua primogenitura. Esaú abriu mão por causa desse desejo. Ele não suportou a fome. Ele não suportou. Ele abriu mão da sua primogenitura. Queridos, o que é que você tem abrido mão? O que é que você está se deixando a se levar por mentiras que o inimigo está colocando sobre a sua mente, que você vai ser rejeitada, que você vai ser abandonada, que as pessoas vão te interpretarem mal, que as pessoas não vão gostar mais de você? Não tem problema. Não tem problema. Se Deus está te pedindo para se posicionar, se posicione. Se Deus está pedindo para você fazer, faça. Se Deus está mandando você fazer, faça isso com determinação, acreditando que Deus tem muito além do que você pede, do que você pensa, do que você deseja. Mas acredita no que Deus tem para a tua vida. Acredita na identidade, na sua identidade, na identidade que Deus te deu. Você foi comprado com um sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, então não se venda. Não negocie a sua fé. Não abandone o Senhor por causa de batalhas espirituais, lutas, porque a nossa peleja aqui não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os principados. Então peleja, batalhe, você vai vencer. Mas não negocie a sua vinha. Nós vemos nessa história que Nabote morreu. Eles tramaram, Jezabel tramou, ele morreu sim, mas ele morreu vitorioso, porque ele não negociou. E eu quero ler para você o que Deus fez por ele não ter negociado a sua vinha. Olha o que Deus fez por ele ter mantido e não ter negociado. Aqui, ó, Acabe consegue, a Jezabel consegue matar a Nabote. Ela consegue. Porém, olha como que está escrito na palavra. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis
que está na vinha de Nabote, tá vendo? Eis que ele está lá na vinha de Nabote para possuí-la. E falar-lhe-ás dizendo. Aí então Deus dá uma sentença para Elias dizer para Acabe. Queridos, eu quero dizer para você, quando nós não negociamos o que Deus nos dá, quando nós entendemos o nosso valor, quando nós entendemos quão preciosos nós somos e não deixamos negociar, o Senhor peleja por nós. Eu fiquei maravilhada de ver que mesmo Nabote estando morto, Deus defende Nabote. E o que era de Nabote? O Senhor. Nada passa dos olhos do Senhor. Nada passa dos olhos do nosso Deus. Então não se desespere, mas não ceda à pressão. Deixa que falem, deixe que pressionem, mas faça aquilo que Deus está te mandando fazer. Guarde, seja perseverante, guarde. Olha o que aconteceu, mesmo Nabote já morto, gente. Nabote já tinha morrido, mas Deus veio para Elias e disse para Elias, desce lá, porque Acabe está descendo, está lá na vinha. Acabe está lá na vinha de Nabote para possuir. Deus agiu em favor de Nabote, mesmo ele já estando morto. Porque Nabote honrou aquilo que Deus havia dado, aquilo que seus pais haviam deixado, aquela herança que seus pais haviam deixado para ele. Então nós não podemos negociar a nossa vinha. Nós não podemos negociar aquilo que Deus nos deu. A nossa fé, o nosso casamento, a nossa família, a nossa esperança, a nossa vida, a nossa identidade. Não negocie. Deixe o inimigo dizer o que for. Quando vir pensamentos negativos na sua mente, entenda. Eu sou comprada. Eu sou comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Ele peleja por mim. Ele cuida de mim. Confronte os seus pensamentos negativos. Questione eles. Não, foi Deus quem fez, foi Deus quem faz. Olha quantas maravilhas Deus faz na minha vida. Eu não vou deixar vender, eu não vou vender. Eu não vou deixar ser negociado, eu não vou negociar. Mantenha posicionado, se mantenha firme. Seja constante. Porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai te honrar, mesmo depois que Nabote já tinha morrido, Deus honrou Nabote. Deus agiu, Deus determinou uma sentença e Acabe só não colheu, porque Acabe se humilhou diante do Senhor. Mas mesmo assim a consequência veio sobre a casa de Acabe. As consequências, Deus deixou bem claro, as consequências eu não vou fazer com você, mas os seus filhos serão, a consequência, o mal serão nos dias dos seus filhos. Você está vendo? Que tem uma consequência muito grande quando nós negociamos. Olha, Acabe, ele já tinha negociado a sua fé. Acabe negociou. E as consequências de Acabe foram más. As consequências na vida de Jezabel, de Acabe, não foram boas. Porque eles negociaram. Mas na vida de Nabote, Deus honrou Nabote. E Deus vai honrar você. Mas você não pode abrir mão daquilo que o Senhor te deu. Não abra mão. Se posicione. Proteja a sua vinha até o fim.
Sabe o que vai nos dizer a palavra do Senhor em Apocalipse 3:11 para nós fecharmos? Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você guardar o que você tem, ninguém vai roubar de você a tua coroa, a tua recompensa. Ninguém vai tirar de você, mas você precisa ser firme, se posicionar, ser perseverante, porque então você entender o valor que você tem, e então você verá Deus agir em seu favor. Mas não negocie, certo? Não negocie. Mantém-se firme e constante e faça aquilo que Deus colocou no teu coração, porque você será honrado, você será honrada, porque o Senhor tem prazer em honrar aqueles que o honram. Deus tem prazer na vida do justo. Deus tem prazer, Deus cuida. Ele cuida mesmo, Ele defende mesmo. Ele defende mesmo, como Ele fez com Jó. Ele defende, Ele testifica, porque Deus te ama, mas você não pode abrir mão. Meus queridos, não abra mão daquilo que Deus te deu. Que bênção, que maravilha! Quando nós entendemos tudo isso, tudo fica mais melhor, tudo fica bem. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda que nós não podemos negociar, porque Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Queridos, Deus em Cristo abençoe você. Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua família. Te convido para estar aqui na próxima live, na quarta-feira, se assim o Senhor não vier nos buscar. Mas eu te convido para estar aqui conosco, porque eu sei que sempre o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Deus te abençoe. Me segue, se você ainda não me segue, me siga. Tem um canal lá no YouTube, Mulheres Avante com Propósito, porque a nossa vida só tem sentido quando ela tem propósito. Então, se você ainda não me segue por lá, se inscreve, me siga por lá também, e assim nós vamos alcançando mais vidas e falar do amor de Deus, que é tudo na nossa vida, não é? Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado por estar até aqui. Deus abençoe. Amém?